Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gisele Schaefer, eu sou médica veterinária e sou também advogada. Eu estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre maus tratos e também algumas considerações sobre a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária número 1236 de 2018, que fala então sobre esse tema de maus tratos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje falando sobre esse assunto com vocês, esse assunto que eu já estudo há um bom tempo, que são os maus tratos tanto dentro da medicina veterinária quanto do direito. Então, muito obrigada pelo convite. Acredito que esse curso é de extrema relevância, extremamente importante para os acadêmicos de medicina veterinária, tanto quanto para os profissionais de medicina veterinária e tantos outros que eu tenho certeza que se inscreveram de outras profissões que estão aqui assistindo. Mas dentro da medicina veterinária, principalmente, nós nunca somos levados a pensar em tudo que em todos esses dilemas éticos que podem ocorrer dentro da medicina veterinária. Como, por exemplo, né, eu vou falar algumas coisas aqui para vocês, por que que alguns animais são mais protegidos do que outros dentro da nossa legislação? Então, e por que que alguns animais são levados a ter tratamentos diferentes? Então, esse eu acredito que seja um dos maiores dilemas éticos que nós temos dentro da medicina veterinária, e esse curso é de grande importância, eu acredito que esses nomes, esses professores que eu já vi que têm ótimos nomes que vão falar para vocês a respeito, vocês vão sair daqui desse curso com bastante coisa para pensar e bastante coisa nova também. Então, eu agradeço o convite e fico muito feliz por essa iniciativa que eu tenho certeza que vai ser de grande valia. Então, falando um pouquinho desse tema que são os maus tratos e a resolução do Conselho de Medicina Veterinária número 1236 de 2018. Para começar falando um pouco de legislação, nós temos o decreto número 24.645 de 1934. Pode-se dizer que foi a primeira grande lei que nós tivemos no Brasil a respeito de proteção aos animais, de maus tratos aos animais. Essa lei foi feita no governo de Getúlio Vargas. Por que que eu falo em lei e não falo em decreto? Porque, na verdade, ela tem um status que a gente chama de lei, não de decreto, certo? Não vou entrar muito nos termos jurídicos aqui a respeito, mas seria isso. E ali, se vocês forem entrar no site do Planalto, onde tem uma lista onde vocês podem achar todas as leis federais que nós temos no país, vocês vão ver que esse decreto está revogado pelo decreto número 11 de 1991. Porém, há controvérsias a respeito dessa revogação desse decreto. Então, o que que se diz hoje dentro do direito animal, dentro de quem estuda o direito animal, dentro da doutrina do direito animal, é que esse decreto está somente parcialmente revogado, ele ainda está parcialmente vigente, certo? Então, tem alguns artigos desse decreto que a gente pode dizer que ainda são utilizados dentro da legislação para proteger os direitos dos animais. Dentre eles, o artigo 2º, parágrafo 3º, que dispõe que os animais serão assistidos em juízo pelos representantes do Ministério Público, seus substitutos legais e pelos membros das sociedades protetoras de animais. Ou seja, os animais eles são tutelados pelo Estado, ou seja, o Estado tem o dever de proteger os animais, certo? E o que é mais utilizado ainda, o que a gente pode dizer, é o artigo 3º desse decreto. O artigo 3º desse decreto diz que há 31 condutas que são consideradas maus tratos aos animais, ou seja, tem a tipificação de 31 condutas consideradas maus tratos, certo? E ali uma observação, o inciso 28 diz que exercitar tiro ao alvo sobre patos ou qualquer animal selvagem, exceto sobre os pombos, nas sociedades, clubes de caça, inscrito no serviço de caça e pesca. E aqui a gente tem um inciso extremamente especista, que com certeza vocês já devem ter tido aula aqui sobre especismo, o que que é o especismo, o conceito de especismo, que é um dos conceitos mais importantes que nós temos dentro dessa parte de ética animal, né? Principalmente num curso de dilemas éticos.
Então, exceto sobre os pombos. Então, ok, se a gente exercita tiro ao alvo sobre os pombos, mas não sobre os patos ou qualquer outro animal selvagem. Isso a gente vê uma preferência, né, sobre patos ou qualquer animal selvagem, mas ok sobre os pombos, sendo que todos eles são seres sencientes. Claro que naquela época, 1934, a gente não tinha esse conceito de senciência ainda, que veio muito depois, mas mesmo assim a gente já tinha essa diferença entre alguns animais, né, sendo que patos e pombos são aves, né, de qualquer maneira. Então, só para vocês terem uma ideia assim desse tipo de dilema, desse tipo de discriminação que a gente pode dizer, né, que tinha nesse decreto de 1934. Então, ali também tem que, em princípio, o decreto também exclui os animais aquáticos. Então, maus tratos aos animais aquáticos não tinha nesse decreto, então estava ok maltratar os animais aquáticos, não tinha nenhum problema. E ainda o decreto ofereceu inovador instrumento de defesa ao considerar todos os animais do país como tutelados do Estado, certo? Que é esse artigo 1º, e definir um mecanismo de penas e multas para que os praticassem maus tratos, que é o artigo 2º, e tutelar a capacidade de ser parte dos animais, que é o artigo 2º, parágrafo 3º, que é aquele que eu mostrei para vocês, regular e conceituar o que são maus tratos de forma vanguardista, muitos anos antes da previsão constitucional do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição Federal de 1988, que estava no artigo 3º desse decreto, e definir limites para a utilização de animais em práticas laborais, o artigo 4º, 5º, 6º e 7º. Certo? Então, apesar, né, de ter essas definições específicas, que vocês vão ver que nós ainda temos isso, infelizmente a gente ainda faz essa diferença de alguns animais para os outros, né? Em 1934 era uma lei vanguardista, era uma lei que veio, ainda mais porque a gente ainda usa ela até hoje, certo? Esse artigo, o artigo 3º, que é o artigo onde diz o que são maus tratos, a gente ainda pode utilizar ele para definir o que são maus tratos, certo? Porque a lei de crimes ambientais não traz isso, mas isso eu vou mostrar um pouco mais adiante aí para vocês. Então, esse é o decreto de 1934, que foi a primeira lei mais completa que tratava sobre maus tratos, dentre outras coisas, né? Dentre outras coisas dentro do direito animal. Então, nós tivemos, então, a Constituição Federal de 1988, que foi uma Constituição também vanguardista, que trouxe essa proteção ao meio ambiente no artigo 225, que diz que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, no parágrafo 1º, nós temos que, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, no inciso 7º, proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Ou seja, nós temos uma vedação à crueldade na nossa Constituição Federal de 1988. E isso até hoje, ela diferencia a nossa Constituição Federal, é muito vanguardista, ela está muito à frente de várias outras constituições que nós temos ao redor do mundo. Porque, citando a de Portugal, por exemplo, na Constituição Federal de Portugal, nós não temos essa vedação à crueldade. E hoje, até hoje em dia, está tendo uma discussão lá a respeito de um caso, e eles estão tentando fazer uma emenda constitucional na Constituição de Portugal que faça, que fale de maus tratos, que tenha essa vedação à crueldade animal. Então, para vocês verem como a nossa Constituição, ela está à frente, muitas vezes à frente do seu tempo, ela é de 88, e já introduziu esse dispositivo de vedação à crueldade animal. Mas é claro que nós temos sempre as exceções, nós temos os poréns, nada é 100%, nada é uma maravilha, tá? Então, a Constituição Federal determina a proteção da fauna e também veda a crueldade aos animais. Cabe ao poder público garantir essa proteção, ou seja, o poder público que tutela o meio ambiente, incluindo aí os animais.
Acertou o legislador quando abriu espaço para os animais domésticos na norma constitucional, tendo em vista que o fato de não correrem risco de extinção não significa que deixem de ser integrantes do meio ambiente e essenciais à qualidade de vida. Ou seja, não é só os animais selvagens que estão protegidos pela Constituição, também são os domésticos, certo? Porém, e aí nós vamos falar um porém, nós tivemos um julgamento pelo STF a respeito da vaquejada. Não sei se vocês já ouviram falar desse julgamento que nós tivemos. Houve um julgamento a respeito da constitucionalidade ou não de uma lei que permitia a vaquejada no Nordeste. E nesse julgamento, a maioria dos ministros do STF disseram que não era constitucional uma lei que permitia a vaquejada, porque a vaquejada seria uma prática esportiva que teria crueldade. E se essa prática esportiva tem crueldade, ela vai de contra o que há na Constituição, que diz que não pode haver crueldade para os animais, ok? Porém, o Congresso Nacional, não satisfeito com esse julgamento, tendo em vista uh, reclamações, claro, né, de bancada agrícola, de pessoas que lidam com esse esporte, que obviamente envolve dinheiro, eles fizeram, então, aprovaram, na verdade, uma emenda constitucional, que é a emenda constitucional número 96, para incluir o parágrafo 7º nesse artigo 225. Certo? Então, o Congresso Nacional aprovou essa emenda constitucional número 96, que virou o parágrafo 7º desse artigo 225 da Constituição Federal, que diz que, para fins do exposto na parte final do inciso 7º do parágrafo 1º deste artigo, que, lembrando vocês, é o que fala de crueldade animal que eu mostrei no slide anterior, que é esse aqui, tá? Que é o parágrafo 7º, que falam de crueldade. Então, para fins do exposto nessa parte final do inciso 7º do parágrafo 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 dessa Constituição, registradas como bem de natureza imaterial e integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Ou seja, o que isso aqui regulamentou? Regulamentou a crueldade em forma de práticas esportivas. Foi isso que regulamentou esse parágrafo 7º. Ou seja, hoje em dia basta uma lei que diga que tal prática, vou citar aqui uma, vamos ver rodeios, tá? Que estando eu no Rio Grande do Sul, eu sei que há essa prática dos rodeios, que existe uma lei federal que diz que ela é uma manifestação cultural. Então, nós temos uma lei federal que fala que rodeios é uma manifestação cultural. O rodeio é uma manifestação cultural que é registrada como bem de natureza imaterial e integrante do patrimônio cultural brasileiro. Ou seja, como o rodeio, há uma lei que diz que rodeio é uma manifestação cultural, que é um bem imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, não há crueldade no rodeio. Então, tendo essa lei, o que quer dizer? Que não há crueldade no rodeio. Não tendo crueldade no rodeio, não há maus tratos dentro do rodeio. Então, o rodeio pode ser feito um rodeio que, pela lei, não vai ser cruel, porque tem uma lei, certo? Então, hoje, os defensores dos direitos dos animais, para nós, estudiosos dos direitos dos animais, isso aqui foi um retrocesso, certo? Porque nós sabemos que as touradas têm lei, por exemplo, em touradas, tá? A gente não tem touradas no Brasil, mas tem uma lei que touradas têm. Isso é uma crueldade, existem maus tratos. Assim como nós sabemos que existem maus tratos em rodeios. É assim como nós sabemos que existem maus tratos em vaquejada. Então, apesar daquela decisão que nós tivemos no STF, que disse que a crueldade nas vaquejadas, em a vaquejada, então, deveria ser proibida, ou seja, aquela lei que foi feita lá no Nordeste não seria inconstitucional. Hoje, a vaquejada ela é constitucional, fazendo simplesmente, né, tendo uma lei que diga que ela é um patrimônio material, que ela é cultural brasileiro,
e que lá é uma manifestação cultural. Então, essa foi um retrocesso. Então, hoje em dia, só basta fazer uma lei que diga que tal prática esportiva é cultural, uma manifestação cultural, que então ela vai ser permitida, ela na teoria, claro, não vai ser cruel. Então, infelizmente, essa é a nossa emenda constitucional 96, que veio em 2017. Depois nós temos o artigo 32 da Lei Federal número 9.605 de 98. Então, o que aconteceu? Veio a Constituição Federal de 88 e depois da Constituição Federal de 88, nós tivemos 10 anos depois a instituição da Lei Federal número 9.605 de 98, que a gente chama de Lei de Crimes Ambientais. E lá no artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, o que diz? Que praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, dá uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, certo? Então, se praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, dá uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Ou seja, é um crime que a gente chama de menor potencial ofensivo. Ele vai ser julgado no juizado especial criminal e vai acontecer o que a gente chama de uma transação penal. E quem fizer esse crime, quem cometer este crime, vai pagar uma pena baixa, por exemplo, uma cesta básica, alguma coisa assim, né? Que o Ministério Público vai fazer, então, essa transação penal que a gente chama de acordo, entre aspas, um acordo com o infrator. E o parágrafo primeiro diz que quem incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Ou seja, vou citar um exemplo, as universidades hoje em dia não podem mais fazer experiência dolorosa em cruel em animal vivo quando houver recursos alternativos, certo? Ainda tem esse ou, quando existirem recursos alternativos. E o parágrafo primeiro A, ele foi incluído em 2020. Esse aqui, né, foi bem famosa, essa inclusão desse parágrafo primeiro A, não sei se todos aqui que estão vendo lembram disso. O que foi incluído através dessa lei, número 14.064 de 2020? Que quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Ou seja, só quando for cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput, o caput é a cabeça ali do artigo, ou seja, praticar atos de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais domésticos, no caso, vai ser de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Então, opa, reclusão de 2 a 5 anos já não é mais um crime de menor potencial ofensivo, ele vai ser julgado, então, no rito que a gente chama de rito ordinário, certo? Multa que também já estava prevista lá, e proibição da guarda, ou seja, a pessoa que não vai mais ter a guarda do animal, ok? Então, o que a gente pode ver com a inclusão disso? Essa inclusão, né, só fazendo um pouco da parte histórica, essa inclusão foi feita através dessa lei, que foi feita por ter ocorrido na época os maus tratos, né, ao cão Sansão, que ele teve as duas patas de trás decepadas, era um pitbull, que teve as duas patas de trás decepadas, que foi, então, o símbolo dessa lei, que foi até chamada de Lei Sansão. Então, o que a gente pode ver aqui? De novo, o especismo. Então, por que o cão ou o gato, quando são maltratados, a pena é maior e para o resto dos animais não? Né? Então, por quê? Porque o cão ou o gato são os que estão mais perto da gente, né? E o cão ou o gato é os que não são também dentro do agronegócio, eles não são utilizados, obviamente. Então, se a gente tocasse num boi, num equino, num porco, por exemplo, a gente estaria mexendo com o agronegócio. E nós temos hoje em dia, claro, a bancada do agronegócio brasileira que obviamente não votaria a favor da aprovação desta lei. Então, por isso que ficou só cão ou gato, mas isso também é extremamente específico. Afinal de contas, de novo, né, reitero isso, todos os animais, a partir da Declaração de Cambridge de 2012, foi visto que os animais são seres sencientes, pelo menos os mamíferos que a gente está chamando aqui são seres sencientes. Então, qual é a diferença de um cão ou gato para uma vaca, para um cavalo?
por exemplo, para um porco, né, falando aí de mamíferos, nenhuma. Mas aqui a gente, né, o legislador sabia que só passaria essa lei se fosse de cão ou gato, né? Para não mexer na questão da bancada rural, né, da questão do agronegócio brasileiro, então não foi incluído aqui nessa lei os demais animais. Ou seja, a gente ainda tem muito para evoluir a respeito disso, porque o tratamento que nós damos ao cão ou gato, com certeza é diferente do tratamento que nós damos aos demais animais, certo? Mas a gente pode sim dizer que isso aqui foi uma evolução legislativa para proteção, pelo menos do cão ou do gato, tá? Então, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre a morte do animal. Artigo 32, então, continuando. Então, algumas considerações, tá? Ele não individualiza nem tipifica quais condutas são consideradas maus tratos. Então, como vocês vão voltar aqui um pouquinho, não diz aqui no artigo 32 quais são as condutas que são consideradas maus tratos. Não diz, assim como dizia lá no decreto de 1934, que tinha um artigo que tinha vários incisos que falava, aqui não diz o que é, tá? Por isso que o decreto de 1934, ele é ainda usado para exemplificar maus tratos. Então, por exemplo, nas decisões dos juízes, eles podem escrever ali, né, na decisão dele, utilizar um daqueles incisos do decreto de 1934, como é feito isso, certo? Hoje ele é utilizado ainda nas decisões, assim como ele é utilizado na resolução de 1236, que eu vou falar daqui a pouquinho. Ele apresenta conceitos amplos, como, por exemplo, praticar ato de abuso. Então, o que é praticar um ato de abuso? Não diz, então é um conceito amplo, o que dificulta o que dificulta a aplicação dessa lei. E o verbo matar não está previsto no caput do artigo 32, isso também é um problema. Ou seja, a ausência de conceituação legal abre espaço para interpretações das mais diversas, podendo a lei ser aplicada em cada caso, de acordo com o conceito de maus tratos compreendido como mais adequado pelo julgador, situação que pode comprometer e muito a efetividade da norma. Ou seja, o julgador pode utilizar o conceito que ele queira, tá? De acordo com o que ele interprete. Então, começando a falar da resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, número 1236. Então, ela trouxe conceitos claros, diferenciando as práticas, visando auxiliar os profissionais que atuam em perícias médico-veterinárias, fortalecendo a segurança jurídica. Por quê? Porque agora a gente tem também um artigo onde diz o que são maus tratos, com alguns exemplos do que são maus tratos. Então, fortalece a segurança jurídica, dentre outros motivos pelos quais fortalece. E servindo de referência técnica científica para decisões judiciais relacionadas aos maus tratos praticados contra animais. Então, ela veio para complementar também aquele artigo 32 da Lei 9.605 de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais. Por quê? Porque agora ela também vai trazer alguns exemplos do que são maus tratos, e é claro que ela é muito voltada por ser uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, ela não está no mesmo nível de uma lei que é a Lei de Crimes Ambientais. E ela também está muito voltada aos médicos veterinários, mas com certeza ela pode ser utilizada em decisões as mais variadas por ter esses conceitos claros. Então, algumas definições ela traz, tá? Para os fins dessa resolução, devem ser consideradas as seguintes definições. Aí ali fala o que são animais vertebrados, tá? Depois eu indico para vocês todos lerem principalmente os médicos veterinários e os estudantes de medicina veterinária, que eu não sei se aprendem nessa resolução dentro da faculdade de vocês. Eu não sei se vocês têm uma disciplina que ministram essa resolução, mas eu indico fortemente que vocês leiam a resolução para vocês terem conhecimento disso quando vocês começarem a trabalhar. E os meus colegas veterinários já formados também, que leiam, porque muitos, eu tenho certeza, como essa resolução é nova, muitos de vocês não devem ter visto isso na faculdade. Então, por favor, ela é extremamente importante e relevante, vocês devem ter conhecimento dela. Então, ali, o inciso 1, como eu falei para vocês, fala de animais vertebrados, não vou ler todo aqui para vocês. E os que nos interessam aqui mais, para motivos dessa aula, é o 2, o 3 e o 4. Então, o 2 fala de maus tratos, ele faz uma diferença do que são maus tratos, o que é crueldade, o que é abuso. Então,
Para a resolução, o que que são maus tratos? É qualquer ato, direto ou indireto, comissivo ou omissivo, que intencionalmente ou por negligência, imperícia ou imprudência provoque dor ou sofrimento desnecessários aos animais. Ou seja, ali tem negrito algumas coisas que são importantes. O que que é um ato comissivo? Aquele ato que a gente precisa agir para fazer, certo? Por exemplo, espancar o animal é um ato comissivo. A gente está fazendo uma ação de espancar o animal. Omissivo, o que que é? Por exemplo, eu não vou dar comida para o animal. Isso é um ato omissivo, certo? Que intencionalmente, ou seja, tu tem que querer fazer aquilo, tá? Ou por negligência, imperícia e imprudência. Negligência, imperícia e imprudência são três conceitos que é dentro do conceito de culpa. O que que é culpa? Né, quando tu não tem a intenção de fazer aquilo. Então, intencionalmente ou por culpa, né? Negligência, imperícia ou imprudência. Provoque dor ou sofrimento desnecessários aos animais. Certo? Então tem que ser uma ação que tu age ou tu não faz nada, que é omissivo. Tem que ser intencional, tem que ter o dolo, né? Ou por culpa, ou seja, tem a intenção de fazer ou não, por negligência, imperícia ou imprudência. E depois nós temos a questão da crueldade. Então, de acordo com a resolução, o que que seria crueldade? Qualquer ato intencional, ou seja, que já precisa ter a intenção de fazer, que provoque dor ou sofrimento desnecessários aos animais, bem como intencionalmente impetrar maus tratos continuamente aos animais. Então, aqui tem que ter essa questão da continuidade de maus tratos, certo? Aí seria a crueldade, a diferença, essa seria a diferença dos maus tratos para a crueldade. E o abuso seria qualquer ato intencional, comissivo ou omissivo que implique no uso despropositado, indevido, excessivo, demasiado, incorreto de animais, causando prejuízos de ordem física ou psicológica, incluídos atos caracterizados como abuso sexual. Então, qualquer ato intencional, comissivo ou omissivo, certo? Que nem os maus tratos, mas aqui a gente fala em uso, tá? O uso despropositado, indevido, excessivo, demasiado, incorreto de animais. Por exemplo, o abuso é um carroceiro, né? Um cavalo que é utilizado para questão de fins de carroça. Então, seria esse uso despropositado, indevido, excessivo de um animal. Sem falar na questão do nome uso, né? Infelizmente, a gente ainda tem que utilizar os animais, então, né? Que por isso que fala em uso nessa questão do abuso. E aqui depois tem outras definições, o abate, o que que seria abate, transporte, comercialização, depopulação, eutanásia, animais sinantrópicos, isso aqui tudo vocês podem ler depois na resolução, corpo de delito, contenção física e contenção química. E aí o artigo 3º e o artigo 4º. Artigo 3º, constitui-se infração ética a prática, direta ou indiretamente, de atos de crueldade, abuso e maus tratos aos animais por médico veterinário ou zootecnista, certo? Então, se o médico veterinário ou zootecnista praticar auto de maus tratos, ele vai ser uma infração ética. E o artigo 4º diz que é dever do médico veterinário e do zootecnista manter constante atenção à possibilidade da ocorrência de crueldade, abuso e maus tratos aos animais. Ou seja, é nosso dever, como médico veterinário, ficar atento à ocorrência de crueldade, abuso e maus tratos aos animais. Então, isso é um dever, não é um. A gente é obrigado a fazer isso. Assim como diz o parágrafo 1º, que o médico veterinário ou zootecnista tem o dever de prevenir e evitar atos de crueldade, abuso e maus tratos, recomendando procedimentos de manejo, sistemas de produção, criação e manutenção alinhados com as necessidades fisiológicas, comportamentais, psicológicas e ambientais das espécies. Então, nós temos que orientar aquele tutor, aquele dono, aquele, né, quem trabalha com animais, de como fazer procedimentos que levem em conta o bem-estar daqueles animais. Então, nós temos que indicar isso para os nossos pacientes, para os nossos clientes. E agora, o que que a gente faz como médico veterinário quando a gente se depara com casos de maus tratos aos animais? Então, o médico veterinário deve registrar a constatação ou suspeita de crueldade, abuso ou maus tratos no prontuário médico, ou seja, deve, gente, a gente é obrigado a fazer como médico veterinário. No prontuário médico, registrar isso no prontuário médico, parecer o relatório,
o zootecnista em termos de constatação, parecer ou relatório, para se eximir da participação ou omissão em fase do ato danoso aos animais, indicando responsável, local, data, fatos e situações pormenorizados, finalizando com sua assinatura, carimbo e data do documento. Tal documento deve ser remetido imediatamente ao CRMV da sua circunscrição, por qualquer meio físico ou eletrônico, para registro temporal, podendo o CRMV enviar o respectivo documento para as autoridades competentes. Ou seja, colocar tudo no prontuário, no parecer ou no relatório, tudo que tenha. Quanto mais provas, por exemplo, exames complementares, o que foi visto na anamnese, quanto mais vocês enviarem, mais vocês registrarem, enviarem para o conselho, melhor. Tá? Até para, como diz ali, para vocês se eximirem de participação, para vocês não serem copartícipes desse caso de maus tratos. Certo? Então, o CRMV, vocês enviam para o CRMV, o CRMV pode enviar esse documento, então, se achar necessário, para as autoridades competentes. O que não quer dizer que vocês não possam enviar, possam fazer, por exemplo, uma denúncia, um boletim de ocorrência na polícia. Isso vocês também podem fazer, tá? Então, isso aí é só uma das maneiras que vocês, como médicos veterinários, podem fazer essa denúncia de maus tratos, tá? Que é enviando para o Conselho de Medicina Veterinária. Mas isso vocês têm que fazer, porque é um dever, quando vocês virem casos de maus tratos, certo? Caso a constatação ou suspeita de crueldade, abuso ou maus tratos recaia sobre o médico veterinário ou zootecnista, a comunicação deve ser feita também ao CRMV pertinente aos profissionais. E aqui, então, no artigo 5º, fala tudo o que se considera maus tratos, tá? Então, aqui, que é muito importante, o que são exemplos de maus tratos, a tipificação dos atos de maus tratos. Aqui, cabe salientar que não é uma coisa que a gente chama no direito de taxativa. Não é só aquilo que está aqui que são considerados maus tratos, são apenas exemplos, não podem ter outros, tá? Que não estão aqui na resolução. Então, aqui, ó, executar procedimentos invasivos ou cirúrgicos sem os devidos cuidados anestésicos. Opa, permitir ou autorizar a realização de procedimentos anestésicos, analgésicos, invasivos, cirúrgicos ou injuriantes por pessoas sem qualificação técnica, agredir fisicamente para causar dor, abandonar animais. Então, tem coisas que são específicas para o médico veterinário, mas tem coisas que não precisam ser só para o médico veterinário, certo? Deixar de orientar o tutor ou responsável a buscar assistência médico-veterinária zootécnica. Então, aqui tem vários incisos que eu vou também, como são muitos, vocês podem pegar a resolução depois e dar uma olhada, tá? Manter animais de forma que não lhes permita acesso a abrigo contra intempéries, em número acima da capacidade de provimento de cuidados, impedir a movimentação ou descanso de animais. Então, aqui são, como vocês podem ver, são muitos aqui que diz o que são maus tratos. Então, é por isso que é importante para complementar lá a lei 9.605 de 98, porque lá só diz que praticar maus tratos, abuso, é crime, mas não diz, não dá exemplos do que seriam esses maus tratos. E aqui, essa resolução, então, trouxe esses exemplos. Então, no parágrafo 3º, diz que o médico veterinário ou zootecnista, observados os respectivos campos de atuação, poderá identificar outros casos de crueldade, abuso e maus tratos, além dos previstos. Ou seja, são só exemplos, ok? E que o médico veterinário ou zootecnista tem o dever de orientar os doutores ou proprietários de animais sobre condutas que implicam em maus tratos, abuso e crueldade e suas consequências, bem como sobre sua responsabilidade quanto ao bem-estar dos animais e suas necessidades. E o artigo 6º diz que, em casos não previstos no caput do artigo 5, os médicos veterinários procederão ao diagnóstico de crueldade mediante exame de corpo de delito, laudo pericial, isso aqui é importante, né, em relação à perícia, exame necroscópico, em caso de animais vivos, avaliação da saúde física e comportamental e do grau de bem-estar dos animais, considerando os conjuntos de indicadores nutricionais, ambientais, de saúde, comportamentais, validados em protocolos reconhecidos internacionalmente, que aí são protocolos de perícia de bem-estar animal. Em casos não previstos no caput do artigo 5º, os zootecnistas também, que fala como que os zootecnistas têm que agir, então, em casos não previstos no caput. A não observância do disposto nessa resolução, olha, isso aqui é muito importante. Se a gente não observar o que tiver nessa resolução, vai implicar infração ética, isso para os médicos veterinários e zootecnistas, instando o profissional sujeito às penalidades previstas nos códigos de ética das respectivas profissões, sem prejuízo das sanções cíveis, penais ou administrativas que couber. Ou seja, nós temos que seguir tudo que está nessa resolução em relação aos maus tratos, tudo que está aqui, certo? Que é nosso dever como profissional ficar atento.
Ou então a gente está sujeito a ter uma sanção, uma penalidade prevista no Código de Ética e ainda penalidade prevista, por exemplo, uma sanção penal, uma sanção civil ou uma sanção administrativa que foge aí da esfera do Conselho de Medicina Veterinária. Então a gente pode responder também na parte jurídica, certo? E aqui, só para finalizar, para o presidente da Comissão de Medicina Veterinária do CRMV do Paraná, Raimundo Alberto Toches, a resolução é um avanço. Entretanto, a definição de maus-tratos ainda demanda cuidado no sentido da realização das atividades de perícia com competência, zelo e acurácia. Ou seja, cabe a nós, médicos veterinários, fazer essa atividade de perícia com competência, zelo e acurácia. Então, pessoal, muito obrigada por vocês terem assistido a minha aula. Eu deixo aqui com vocês alguns livros que eu escrevi, que é Direito Animal e Ciências Criminais e Diálogos de Direito Animal, que eles estão disponíveis na Amazon, caso vocês queiram adquirir, certo? Esses dois são e-books, estão disponíveis na Amazon, que eles falam bastante dessa parte legislativa de direito animal, mas eles são acessíveis a qualquer pessoa, não precisa ser formada em direito. E esse aqui também tem o site do canal Ciências Criminais. Vocês podem colocar no Google canal Ciências Criminais, que esse livro aqui vai estar disponível para fazer download de graça, tá? Que é o volume 2 daquele que vocês deixam aqui, que é o Diálogos de Direito Animal. E depois, esse livro também está à venda na Amazon, que é um e-book que eu escrevi com o professor Renato Silvano Pulso, que também é ministrante de uma das aulas aqui que vocês estão tendo no curso, que é Direitos dos Animais na Legislação, que é um e-book que também está à venda na Amazon. Então, indico caso vocês queiram também se aprofundar um pouco mais dos direitos dos animais dentro da legislação. E agradeço, então, a atenção de vocês todos aqui. Deixo as minhas redes sociais e meu e-mail. Caso vocês queiram entrar em contato comigo, podem entrar em contato comigo que eu respondo assim que é possível, tá certo? Muito obrigada pela atenção e até mais.